Oh, é realmente delicioso. Isso é tão irreal. Rosradel continuou a falar palavras de elogio enquanto mastigava diligentemente a barra energética. O homem de menos de 5 minutos atrás, que fazia birra por não querer comer uma dessas barras, era como uma pessoa completamente diferente de outra dimensão em comparação com agora. É mais gostoso do que um pacote de sangue? Ih, rim. Com seus olhos arregalados de curiosidade, perguntou a ele. Bem, é muito mais barato. Isso é certo. Até agora. Rosradel havia comprado, por meios definitivamente legais, bolsas de sangue e as usava para se sustentar. No entanto, a despesa era enorme. 5 bolsas por dia chegavam a mais de $9.000 por mês apenas para suas contas de alimentação. É um sabor que nunca provei antes. Por isso acho bastante interessante. Mas também acho que pode ficar um pouco monótono depois de um tempo. Você disse que esse é o sabor de carne de porco grelhada? Sim. Acho que o sabor é bem parecido. Mas, falando sério agora, você não consegue comer comida normal. Tipo, nunca? Sim. Se eu comer comida normal, vou morrer porque não vou conseguir digerir direito. Para ser mais específico, a comida normal não poderia ser digerida e se acumularia continuamente no trato digestivo, até causar sua morte por sufocamento. E Rin ficou chocada com a revelação e perguntou apressadamente: Você realmente vai morrer? É claro. O véu. A expressão de Rin se encolheu. Ela sempre pensou que saborear uma boa comida era uma das maiores alegrias da vida. Então isso lhe parecia um destino nada invejável. Foi nesse momento que Jougio que decidiu interromper a conversa íntima entre os dois. Depois de observar a dupla com uma expressão desconfortável. Acho que se você comercializar essa barra de energia entre o exército e o pessoal da Ordem dos Cavaleiros, eles vão se interessar muito por ela. Saidin encolheu os ombros antes de responder a ele. Ah, claro. Sim. Talvez eu faça isso mesmo. Estou pensando nisso. Inventada por meio da mobilização de todos os artefatos de primeira linha da Monstro, bem como de sua talentosa força de trabalho. O preço dessa barra de energia foi fixado em 6.000 won cada, limitado apenas aos vampiros. Como esse preço foi deliberadamente baixo para garantir que os compradores pudessem fazer 3 refeições por dia, o lucro obtido foi quase zero quando todo o capital investido no projeto foi levado em conta. Mas se eu decidir vendê-lo ao público, o preço será maior do que o valor estabelecido para os vampiros. Os magos da Torre dos Magos estão trabalhando em tempo integral no momento e, devido à sua profissão, não havia como ajudar com o alto custo de mão de obra no momento. Por enquanto, uma certa isca estava sendo jogada na frente. Aquela que prometia que um dos grimórios de Bambaidon de número 1 a 10 poderia ser alugado sem passar pelo período de espera, se o mago dedicasse 100 horas à fabricação das barras. Mas ainda assim, a profissão de feiticeiro era uma das carreiras de alto nível que exigiam um mínimo de $100.000 como salário anual. Então, Zhou Jiu que olhou para a barra de energia com olhos ávidos e perguntou novamente. Então, quanto custaria para você ter uma margem de lucro? Nós da Dawn deveríamos comprar um monte delas. Não importa quanto custem. Quero dizer, a fome é um inimigo que não podemos ignorar durante essas incursões que levam muito tempo para serem concluídas. 1. Devo pedir ao Sr. Hansung uma informação mais detalhada. Mas bem,
Cerca de 50 mil won por barra? Talvez isso. Ou um pouco mais. Nesse caso, gostaria de comprar algumas para mim e para meus subordinados. Subordinados. Quando Zhou Jiuque subiu para a posição de cavaleiro superior em sua ordem, ele também se tornou o chamado capitão de uma equipe. Naturalmente, ele comandava cerca de 15 subordinados agora. Como resultado, seu orgulho e senso de dever se tornaram ainda mais pronunciados em comparação com antes. Saidin sorriu brilhantemente enquanto olhava para Zhou Jiuque. Seus subordinados devem estar felizes por tê-lo como oficial superior. Um sorriso se espalhou nos lábios de Zhou Jiuque também. Enquanto isso, o rosto de Yi encorou um pouco quando ela olhou para ele. Ao ver esses dois, que estavam flertando abertamente, mas que não tinham chegado a lugar nenhum até agora, Saidin se sentiu um pouco frustrado em seu coração. O número médio de barras energéticas produzidas em um dia totalizava 600 mil. Considerando que o número de vampiros que viviam em todo o mundo era de aproximadamente 200 mil. Pode-se dizer que eles não deveriam se preocupar com a falta de suprimentos para fazer 3 refeições por dia. No entanto, era inevitável que houvesse vampiros da linha dura que se recusassem a comer essas barras energéticas. Então, para se desfazer do estoque que sobrou depois de abastecer os compradores dispostos, Saidin perguntou às ordens de cavaleiros se elas também estavam interessadas. As ordens da Raven Knights foram as primeiras a encomendar mais de 20 mil barras para seu pessoal. Quando essa notícia se espalhou, muitas ordens do exterior se atropelaram para chegar ao caixa da Monstro o mais rápido possível. O preço de uma barra energética foi fixado em 70 mil won. Um empreendimento comercial que tinha muito pouca perspectiva de lucro. De repente começou a gerar algum fluxo de receita. Além disso, rumores sobre a formação de fendas na sociedade dos vampiros devido ao advento dessa barra de energia também puderam ser ouvidos. O motivo pelo qual eles queriam retornar ao seu mundo natal, o principal motivo pelo qual acabaram rejeitando a sociedade, foi resolvido do nada. Então talvez esse desenvolvimento fosse o próximo passo óbvio. Infelizmente para Saidin, não importava quanto tempo esperasse. Ele não tinha recebido nenhuma notícia do vampiro mais importante de todos, Batory. Não houve nenhum contato do lado de Batory. Certo? Atualmente, dentro da sala de conferências subterrânea, onde todas as agendas do The Monster foram decididas, Saidin perguntou a Kim Sanho. Sim. Chefe. Além de entregar um mapa com as coordenadas do centro de pesquisa subterrâneo do Eulas através de Rosradel, não houve nada. K. 1. A propósito, quantos membros exatamente existem no clã Batory? 2.000 vivendo na Coreia e mais de 10.000 se todas as relações indiretas ao redor do mundo forem contadas. Chefe. Isso é mais do que eu esperava. Saidin ficou um pouco surpresa. Como ela não parecia ter muitos agentes ativos, ele esperava que os números gerais também fossem baixos. E quanto ao resto? O Eulas é de 30 mil. Somos 50 mil. 20 mil estão fora da Coreia. Mas depois de receberem a notícia de que a cidade subterrânea foi concluída, eles estão entrando no país assim que podem. Lilia respondeu no lugar de Kim Sanho, sentada no canto do sofá. Como esperado do Nosferatus. Ele achava que havia muito mais vampiros na cidade subterrânea ultimamente. Kim Sanho deu uma olhada para ela e depois continuou. Sim. Chefe. Ela está certa. O resto são vampiros não afiliados a nenhum outro clã.
E um número razoável deles também é de presidiários. Então é assim. Ah! Antes que eu me esqueça. Senhorita Lilia. Em que data você disse que os Nosferatus dariam uma coletiva de imprensa? Lilia deu um sorriso brilhante ao ouvir a pergunta de Saidin. Em uma semana. Presumo que você estará presente? Por meio de um processo democrático. Os Nosferatus decidiram anunciar publicamente sua intenção de adotar as barras energéticas como sua principal fonte de sustento e de se integrar novamente à sociedade humana. O plano também incluía a abertura de sua deslumbrante cidade subterrânea para os forasteiros e a criação de uma avenida turística. O que ajudaria a criar uma sociedade de vampiros sustentável a longo prazo, depois que a aldeia dos Goblins fosse transferida para outro lugar. É claro. Sim. É claro. Saidin respondeu de forma confiável. Ao mesmo tempo, chegou a mensagem de que os cavaleiros, como Qin Yu-Rin, Yi-Rin e Zhou Ji-Yuki, haviam entrado no prédio da guilda depois de terminar suas tarefas do dia. Bem, então, vamos começar a reunião, para encontrar a maneira de cuidar de todos os mães. Em uma sala escura, onde um véu espesso aparentemente cobria tudo, havia uma única fonte de luz que ainda existia. Era a televisão. Um aparelho maravilhoso que ajudava a aliviar o tédio de Batory por um período considerável de tempo. Mesmo hoje. Ontem e também há 2 dias. Da caixa retangular. A notícia: a monstro inventou barras energéticas que podem ser comidas por vampiros, continuava a vazar. Batory estava assistindo atordoado às filmagens. As imagens que mostravam o processo de fabricação das barras energéticas e um vampiro comendo a barra. Até mesmo as imagens que mostravam as entrevistas com os vampiros encarcerados, todas elas mostravam rostos felizes e sorridentes que diziam que o dia em que a humanidade e os vampiros se reconciliariam não estava muito longe. Esse alimento se espalhará para o resto do mundo, com um preço razoável. E para estabelecer uma sociedade harmoniosa para todos nós. Com esse comentário final, as filmagens chegaram ao fim. Batory permaneceu atordoado enquanto olhava para a tela da TV por um longo tempo. 5 minutos. 10 minutos. O tic-tac do relógio parecia monótono, mas muito claro naquela escuridão. Batory finalmente abriu a boca após uma longa deliberação. Olá, pessoal. Seu alvo dessa vez era o comboio de apóstolos que sempre a protegia. Na verdade, os anciãos deveriam estar desempenhando esse papel. Mas não havia nenhum aqui. Batory matou todos eles. Muitos deles escolheram o falecido Senhor dos Vampiros em vez do chefe do clã. Afinal de contas. Sim. Minha senhora. O apóstolo mais velho respondeu a ela. O que você acha? Claro. Devemos nos esforçar para retornar ao nosso mundo natal. Minha senhora. A voz do apóstolo estava tremendo imperceptivelmente. Era o sinal de que, embora ele fosse sincero em sua crença, ele estava sendo abalado ao mesmo tempo. Assim é. Batory murmurou amargamente e apontou para a TV. De seu dedo suave e refinado, uma fina corrente vermelha de energia vazou e entrou na TV. E chamas irromperam de seu interior. A TV que, até pouco tempo atrás, exibia notícias incômodas, transformou-se em um monte de cinzas em um piscar de olhos.
Depois de voltar para casa, Saidin sentou-se na cama enquanto esperava que o Sai-Young também voltasse para casa. Ele estava planejando contar a ela aquela velha desculpa de que iria viajar a negócios por alguns dias, já que participaria da limpeza da ameaça mãe. No entanto, ela não queria aparecer. Não importava quanto tempo ele esperasse. 7 horas. 8. 9. 10. Depois 11. Quanto mais as horas passavam, mais sua cabeça fervia e seus punhos se fechavam com mais força automaticamente. Mas, finalmente, quando o ponteiro das horas do relógio estava prestes a tocar o 12, e no momento em que Saidin pegou o telefone depois que sua raiva finalmente explodiu, a porta da frente se abriu levemente. E passos cautelosos, ainda mais silenciosos do que a poeira assentada no chão, entraram em seus ouvidos. Saidin deliberadamente evitou sua presença no quarto principal. Os passos dela pareciam circular pela sala de estar, pelo banheiro e, depois, pela cozinha. Ele então a ouviu dar um suspiro de alívio, como se tivesse confirmado que não havia mais ninguém na casa. Ela deve ter se enganado achando que ele ainda não tinha voltado para casa, pois Saidin lhe disse que ele estava muito ocupado hoje em dia. Ah! Estou tão cansada. Saidin ouviu sua voz arrastada vinda do lado de fora da porta do quarto. Quanto ela bebeu? Seus olhos se estreitaram como uma lâmina afiada enquanto olhava para a porta. Eles se assemelhavam aos de um predador selvagem, esperando que a presa aparecesse. Bocejo. A porta se abriu. E o Sai-Young entrou na sala enquanto bocejava tranquilamente. Mas então, ela caiu de bunda no chão depois de descobrir Saidin sentado no escuro como um demônio. Opa! Você já estava em casa. Com uma das mãos, ela arrumou apressadamente o cabelo bagunçado e, com a outra, escondeu o rosto avermelhado enquanto dizia palavras arrastadas e gaguejantes. Saidin a encarou sem palavras. Ah! A questão é que eu encontrei meus antigos colegas de classe e já faz muito tempo. Então, foi uma surpresa muito agradável. Então, tipo, estávamos nos divertindo e acabamos. Um pouco mais tarde do que o normal? Ele ainda manteve o silêncio. Eu também posso ter um dia divertido. Você sabe. Além disso, eu não fiquei fora a noite toda. Certo? Ainda são 11:59 agora. Ainda falta 1 minuto. 1 minuto inteiro. E você sempre fica fora durante a noite também. Ela mostrou a ele a hora com seu celular. Mesmo assim, Saidin não disse nada. Isso. Por favor, diga alguma coisa. Eu fiz algo extremamente errado aqui? Como se o Sai-Young também estivesse aliviada. Ela se aproximou sorrateiramente da cama. Estou em casa. Ela se abraçou a Saidin enquanto agia como um aejo e outras coisas. Ele perguntou a ela enquanto esfregava gentilmente suas costas. Uma reunião. Hein? Você se divertiu? Acabei me lembrando de muitas lembranças boas, já que não os vi há tanto tempo. Sério?
Achei que você não tinha muitos amigos. Mas eu tenho 4 deles. De fato. Ter 4 amigos como o único neto de um chaebol. Isso sim era muito. Ah, sim. Com certeza era. Il Sayung declarou isso e justificou seu raciocínio. Ah, claro. Você não tem reuniões agendadas sobre a Torre do Mago? Sim, eu tenho. Mas por que você pergunta? Fiquei preocupado. Preciso fazer uma viagem de negócios esta semana. Mas estou preocupado com o fato de você estar bebendo demais e depois fazendo besteiras. Eu não vou fazer isso. Então pare de se preocupar. Por um segundo. Seus olhos brilharam perigosamente? Você parece estar conhecendo muitas pessoas ultimamente? Muitas coisas divertidas estão acontecendo o tempo todo agora. Há as reuniões da guilda. Depois há a conferência dos diretores da Torre do Mago. Também. É tudo por causa do trabalho duro do Oppa. Saidin sorriu e deu um tapinha em sua cabeça. Nesse caso, a vida ainda deve ser divertida mesmo sem mim por perto. Estou certa? Que se dane. Ele estava apenas brincando. Mas a expressão de Yu Sai-yung esfriou rapidamente. Era um olhar sério. Completamente desprovido de qualquer malícia. Que poderia ser visto talvez 1 ou 2 vezes em um ano. Obviamente. Isso não é possível sem o Oppa por perto. Por que você é a razão pela qual minha vida tem se tornado maravilhosa ultimamente? Caçando monstros. Saindo e me divertindo. Mas sabendo que o Oppa está me esperando em casa, e também que, mesmo que o Oppa não esteja em casa, você voltará logo. Sem isso, não poderei continuar. Realmente? É isso mesmo. Então, fique ao meu lado pelo resto de nossas vidas. Ok? E pare de dizer essas coisas azaradas também. Il Sai-yung falou com um rosto sério e determinado. Tudo bem. Saidin assentiu com a cabeça. Só então. Ela abriu um sorriso caloroso e deixou um beijo em sua bochecha. Mas isso foi apenas por um breve momento. De repente, seus olhos se estreitaram e ela falou. Oh. E a propósito, Yu Rin-un enviou uma foto para o SNS dela ontem. Vocês comeram sushi. Não é? Ah, ha, ha. Haha. O que é tão engraçado? Ele riu sem jeito. Então, ele apertou os ombros dela e a empurrou para baixo na cama, interrompendo seus esforços de interrogatório. Não tente encobrir isso. Eu. Ele não estava com vontade de se preocupar com coisas pequenas agora. Ele simplesmente selou os lábios com ela em uma demonstração de amor. Saidin passou a noite acariciando o corpo de uma mulher que ele achava ainda mais bonita a cada dia que passava.